Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Como vocês estão? Eu, por exemplo, estou aqui morrendo de saudade de cada um de vocês, do nosso culto, da nossa celebração, dos nossos louvores, dos nossos hinos. Saudade de compartilhar, de abraçar, de estar juntos. Mas neste momento de quarentena, nós precisamos utilizar todos os meios possíveis e cabíveis para cultuarmos ao Senhor juntos e transmitirmos a palavra da verdade. Hoje, domingo da ressurreição, eu queria trazer uma palavra especial para o seu coração, uma mensagem da parte de Deus. E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 2 a 7. Repetindo, Marcos, capítulo 16, versículos 2 a 7. O texto santo diz assim: E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao desapontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atormenteis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aleluia. Marcos 16, de 2 a 7. Que palavra gloriosa. Eu queria começar a mensagem de hoje lembrando de um dos hinos que nós mais gostamos de cantar nesses dias. Eis morto o Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Certamente, irmãos, que a ressurreição é um dos temas mais polêmicos, inclusive entre os religiosos de todos os tempos. Os saduceus não acreditavam nela. Já os gregos acreditavam que a ressurreição era uma deusa, da qual eles ouviriam falar em uma outra oportunidade. No meio dos cristãos hoje, não é diferente. Muitos ouvem e falam muita bobagem, muita infantilidade, muita criancice, que está ali no espectro da infantilidade cristã, sem nenhum fundamento bíblico. Hoje, domingo da ressurreição. Aliás, todos os domingos são domingos da ressurreição. Porque em todos os domingos, quando celebramos ao Senhor, lembramos e comemoramos a sua ressurreição. A ceia do Senhor, ou a ceia, nós lembramos da sua morte até que ele venha. E no domingo lembramos que ele ressuscitou dos mortos, redivivo. Cristo não foi preso na sepultura. Queria hoje discutir com vocês sobre este assunto, propondo o seguinte tema: o que significa dizer Cristo ressuscitou? O que significa dizer isso? Queria propor para vocês um primeiro pensamento. Primeiro, significa
dizer que Cristo e o seu sacrifício foram aprovados por Deus. Cristo e seu sacrifício foram aprovados por Deus. À base disso, nós temos em Atos, capítulo 13, versículos 32 a 37. Assim, vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Sabemos que a morte sacrificial de Cristo ocorrera por causa dos nossos pecados, para o nosso resgate, para a nossa justificação, para o nosso perdão. Era o que determinava a lei da expiação, a lei do sacrifício, a qual Cristo cumpriu completamente quando ele disse: está consumado, está concluído, está concluso, está feito. Por isso nós, cristãos, não guardamos a lei cerimonial. Não faz sentido as festas, as expiações, o tabernáculo, o holocausto, o sacerdócio, tudo isso se cumpriu em Cristo. Ele cumpriu tudo e disse: está consumado. Aleluia. A ressurreição é a prova cabal que o seu sacrifício foi aceito, que Deus aceitou aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele era santo e justo. E porque era santo e justo, Deus não permitiria que fosse corrompido pela terra, como nós, pecadores. Ele era 100% homem. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Aleluia! Ele não tem, não tinha e nunca terá nenhuma ligação com o pecado, nenhuma harmonia com o pecado, nenhuma influência do pecado e nenhuma consequência do pecado. Ele é o justo de Deus. Por isso, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! O sacrifício de Cristo foi aceito. Aceito. E Cristo foi aceito em todas as obras e aprovado pelo Pai. Mas não somente isso. No ponto 2, eu queria dizer para vocês, afirmar que Cristo ressuscitou significa que Cristo venceu o maior de todos os inimigos, a morte. Abra sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24. Se no primeiro texto nós ouvimos a voz de Deus através do apóstolo Paulo, agora é o apóstolo Pedro fazendo o seu sermão do dia de Pentecostes. Lembra? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, o texto sagrado diz assim, Atos,
capítulo 2, versículos 22 a 24. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Aleluia. Neste texto, o apóstolo Pedro está falando de poder, de dinâmicas, de força, de dinamite, quando usa a expressão grilhões. Olha, grilhões aí, ó, cadeias, correntes que aprisionavam os presos perigosos e os impedia da sua liberdade, do seu livre trânsito. Olha que coisa engraçada, que coisa poderosa, irmãos. Dá a ideia que nenhum homem teve até então a capacidade de vencer esse seu inimigo cruel, a morte, a qual alcançou, alcança e alcançará todos os homens. Todos pecaram e todos morreram espiritualmente, irão ter que enfrentar esse juízo terrível que é a morte. Ninguém pode escapar. Mas esse inimigo voraz não somente não conseguiu deter a Jesus, o Nazareno, como também foi derrotada por ele, e humilhada, derrotada e humilhada por ele. Cristo, ressurreto, redivivo, não morre mais. Diferente de outros personagens bíblicos, como Lázaro, por exemplo, que ressuscitou e naturalmente voltou a morrer novamente. Cristo está vivo para sempre. Os grilhões da morte não têm poder sobre eles. Não conseguiu detê-lo e nunca mais o alcançará. Aleluia! O nosso Senhor ressuscitou e venceu o maior inimigo dos homens. Mas não somente isso. Se a ressurreição de Cristo nos lembra que ele foi aprovado por Deus e o seu sacrifício também foi. Se a ressurreição nos lembra que Cristo venceu o maior dos inimigos, no ponto 3 eu queria dizer para vocês que a ressurreição significa dizer que em Cristo, nós também ressuscitaremos em glória. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia mais uma vez, meu irmão. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Aí, uma mensagem gloriosa de esperança para nós. Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Cristo ressuscitou.
Cristo ressuscitou, meus irmãos, e nós ressuscitaremos e seremos semelhantes a Ele. Aleluia! Nossos corpos frágeis e débeis, por causa do pecado, da influência e da presença do pecado, serão transformados em corpos gloriosos e incorruptíveis na manifestação de Jesus Cristo na sua vinda gloriosa. Assim, as limitações e agruras desse corpo já não existirão mais. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Percebe, meu irmão, como é importante nós afirmarmos, nós crermos, nós divulgarmos que Cristo ressuscitou. É um bálsamo para as nossas almas. É a segurança da nossa fé. Jesus Cristo vive. Ele não está mais no sepulcro. Aleluia. Ele não está mais na manjedoura. A manjedoura está vazia. Ele não está mais na cruz. A cruz está vazia. Ele não está mais no sepulcro. O sepulcro está vazio. Ele está no trono. O trono está ocupado. Ele é o Senhor de todas as coisas e virá novamente para nos buscar, para estarmos eternamente com Ele. Aleluia. Que Deus me abençoe, que Deus lhe abençoe. E que esta palavra encontre guarida nos nossos corações. Amém.